Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live comemorativa do Outubro Rosa, que farei com meu amigo Dr. Lucas Ramos, mastologista da minha confiança, que trouxe aqui para a gente fazer esse bate-papo hoje, para falar um pouquinho sobre prevenção, sobre rastreamento para diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, eu espero que vocês aproveitem, que seja uma live bastante informativa e que, se vocês puderem, vocês que estão entrando, mande esse aviãozinho para todo mundo das suas redes, para que o máximo de pessoas consiga aproveitar dessa nossa live. Eu acho que o Lucas já está aqui, eu vou chamar ele para a gente começar esse, que eu espero que seja muito proveitoso. Então vamos lá, mandem aí para todo mundo da sua caixa, para o máximo de pessoas possa aproveitar dessa nossa live. Boa noite. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, tá certo? Principalmente com a grande sensibilização de doutor Jorge, né? Com a questão do Outubro Rosa também, tá bom? Já que ele Você vê trabalha que eu vim até de camiseta rosa em homenagem. no centro, né? Então, é o verdadeiro defensor da medicina integrativa, né? Que consiste em antecipar as doenças, né, Jorge? Eu acho que é o fundamental, né, a questão da prevenção primária. Quanto mais nós pudermos antecipar a questão da patologia em qualquer um de nós, é maravilhoso para a saúde pública, para os pacientes, para os médicos, né? Só temos a ganhar. Boa noite. É verdade. Boa noite, Lucas. É um prazer ter você aqui, junto com o pessoal no Instagram, para a gente poder falar um pouquinho sobre câncer de mama, né? Essa doença tão emblemática que é a maior causa de câncer de mulheres no mundo, a segunda maior no Brasil, só perdendo para câncer de pele, e a maior, o câncer que mais mata mulheres. E um motivo de medo de muitas mulheres quando vão se aproximando da faixa etária próximo do climatério, da menopausa. E o que eu gostaria hoje é de falar um pouco sobre prevenção verdadeira e rastreamento precoce. Porque, assim, é muito importante a realização dos exames de rastreamento, como a mamografia, mas prevenção é você evitar que isso aconteça, é evitar que o câncer chegue até essa mulher. E por tudo que a gente vem estudando e fazendo uma revisão na literatura, a gente vê que o grande aumento da quantidade de mulheres com câncer de mama se deve ao grande aumento de obesidade nas mulheres, porque o sobrepeso e a obesidade é um dos principais fatores de risco. Então, se a gente pensa em evitar que esse câncer apareça, evitar que a nossa paciente fique obesa, é uma das estratégias mais importantes. Mas você que é o especialista, você que é o dono do assunto, eu queria que você começasse falando para o pessoal quais seriam os principais cuidados que as mulheres devem ter com relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama, como é que faz o autoexame, com que frequência ela deve ir ao mastologista, a partir de que idade, quando fazer, tirar todas essas dúvidas básicas para que o pessoal possa sair com um esclarecimento melhor, porque mesmo com todas as campanhas a gente ainda percebe que tem muitas dúvidas. Certo, doutor Jorge. Estamos aqui à disposição, tanto do senhor, né, do meu amigo Jorge, quanto de qualquer dos nossos seguidores, né? Então, como você disse, o câncer de mama é um problema de saúde pública, inclusive mundial, né? Não é à toa que nós temos um mês dedicado apenas à conscientização da população, né? E esse trabalho formiguinha que eu e você estamos fazendo é de fundamental importância, porque ele tem um efeito multiplicador. A seguidora que está assistindo nossa live, ela é capaz de atingir 3, 4 pessoas, né? Pessoas próximas a ela, chamando a atenção para o câncer de mama, tá bom? Concordo plenamente com você com relação à questão da prevenção primária, né? O que é prevenção primária é um termo médico que significa antecipar a doença, né? O médico, fundamentalmente, ele pode agir antes da doença ocorrer. Para vocês terem uma ideia, um câncer de mama com 1 centímetro tem 10 anos, tá bom, gente? 1 centímetro, pense em 1 centímetro, 10 anos. Então, aquela mulher que tem 55 anos,
e apresentou um diagnóstico de câncer de mama, um câncer com 1 centímetro e meio, aquela doença começou aos 45, né? Então, se nós analisarmos retrospectivamente, ali já existe um estudo. Eu vou fazer só um parêntese nisso que você me falou, porque isso me deu uma alegria muito grande para desmistificar, por exemplo, o medo de algumas pacientes que às vezes ela começou a fazer uma reposição hormonal, com 2 meses apareceu o câncer, e aí sempre vai ter alguém dizendo que foi aquela reposição que fez aquele câncer de mama aparecer. Então, repita que isso é muito importante. Quando ela aparece um câncer de 1 centímetro, tem 10 anos que esse câncer começou. Exato, Jorge. Então, o que é que acontece? É mito, né? É falta de informação. Então, assim, o câncer, Jorge, e todos que estão nos ouvindo, não é uma doença aguda, né? Então, você, né? Qualquer um de nós pode dormir bem hoje, né? E amanhã começar a iniciar um quadro de apendicite, né? Em 2, 3 dias, se nós não formos tratados, podemos ter um êxito letal. É uma doença aguda, não é? Então, assim, uma pneumonia, você se infecta, você tem aquele processo de colonização que com pouco tempo você, se não tratar, evolui a óbito. O câncer não. O câncer é uma doença crônica, tá bom, gente? E é uma doença fundamentalmente associada aos maus hábitos, tá certo? Então, somente 10% dos cânceres de mama são hereditários. Ah, minha mãe não teve câncer de mama, eu nunca vou ter. Grande mito. 10% hereditário, 90% esporádico. Culpa de quem? Culpa nossa. Maus hábitos, obesidade, sedentarismo, tá bom? Comida, né? Alimentação dá câncer, né? A questão dos alimentos processados, industrializados, tem que ser definitivamente retirado da nossa dieta diária. Eventualmente, em um final de semana, você pode sim comer um parma, um presunto, mas aquilo ali não pode ser a sua dieta diária, tá bom? E aí cria-se o grande mito que foi a terapia de reposição hormonal, não é? Que causou o câncer de mama. Grande mito, tá bom? Na maioria das vezes foi extremamente importante fazer a terapia de reposição hormonal. Por quê? O hormônio, ele não age no núcleo da célula. O hormônio só vai agir no meio extracelular. Ele é só um receptor, tá bom? Ele é um transmissor de sinal. No meu corpo, no de Jorge, no de todo mundo, existem milhares, né? Então, ele ali só serve para comunicação entre as células. Ele não é capaz de fazer mutação celular, que é fundamentalmente a base da doença oncológica. Exemplo claro, no Brasil, o câncer mais frequente é o câncer de pele. Por quê? A radiação solar, a radiação ultravioleta, quebra o DNA da nossa célula que fica no núcleo. Hormônio nenhum entra no núcleo, certo? Então, aquela paciente que iniciou a sua terapia de reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher, né, Jorge? O homem também tem a sua andropausa. E ali aflorou um câncer de mama, serviu como alerta. Porque se ela não tivesse feito, aquela doença poderia ficar latente. E quando ela tivesse algum processo de quebra da imunidade, a doença ia vencer o sistema imune e poderia aparecer de uma forma até mais grave. E até redundante, né, Jorge? Você que é um cientista, um estudioso do assunto, o grande paradigma da medicina é que a mulher tem mais câncer na menopausa. Por quê? Quando o hormônio cai. Né? Mas é justamente isso. Se o hormônio fosse o causador de câncer, a faixa etária mais comum do câncer de mama seria entre a 2ª e a 4ª década. E a gente sabe que isso não é verdade. É a partir da 5ª década que aumenta a incidência de câncer de mama. Em mulheres abaixo de 35 anos, o risco é muito pequeno e onde ela tem os maiores níveis de hormônio. Inclusive, eu que estudo muito a obesidade, a gente estava vendo a obesidade, ela tem relação direta num aumento exponencial de mulheres na menopausa, ou seja, quando ela tem queda hormonal. Porque se você for ver obesidade como fator de risco para câncer de mama em mulheres jovens, a diferença para mulheres não obesas é muito menor, mostrando que o hormônio, na realidade, ele protege. Por quê? Porque a maioria dos hormônios são antioxidantes. O grande problema é o exagero de hormônio, que às vezes se usa, hormônio sintético, e uma via não habitual, que é a via oral, que tem primeira passagem hepática e que aumenta o risco de algumas complicações. Mas o que a gente vê na prática é que a maioria dos hormônios são protetores contra câncer. Por exemplo, o estrogênio, vários trabalhos já estão sedimentados que reduz o risco de câncer de reto. A testosterona, ela reduz o risco de câncer de mama. Hoje a gente pode falar com convicção, com trabalhos contundentes, com mais de 10 anos de segmentos,
que mulheres usuárias de implantes absorvíveis de testosterona tiveram quase 40% menos câncer do que as mulheres que não usaram testosterona. A vitamina D, eu fiz uma revisão bibliográfica para o meu curso que a gente vai lançar, e nessa revisão a gente vê como a influência da vitamina D no aumento de risco para câncer de mama, uma meta-análise com mais de 20 estudos sérios, mostrando como a queda da vitamina D aumenta exponencialmente o risco da mulher ter câncer de mama e a reposição diminui o risco. Portanto, os hormônios, eles são protetores. O que causa problema é quando eles caem, é a deficiência dos hormônios. Esse é que é o grande problema. Com certeza, Jorge. Você é um homem de vanguarda, né? Conseguiu enxergar isso, né? Grande discípulo do saudoso Dr. Elcimar, né? Então, assim, acredito, Jorge, que o compromisso do médico é com a ciência e com a verdade. Tá bom, gente? Então, o médico não pode estimular a questão do mito, né? E sim a questão da medicina baseada em evidências. Tá bom, gente? Então, realmente, não tem nenhum estudo associando, tá certo, hormônio com causar câncer, tá bom? Não existe isso, tá certo? Muito pelo contrário, né? Existem estudos, né, estudos mais recentes, né? Porque a questão da prevenção primária, da medicina integrativa, é algo que vem ganhando força nos últimos anos, tá bom? A medicina tradicional, que Jorge exerce, né, há muito tempo, Jorge é ginecologista de formação, já fez muitas cirurgias grandes, né? Nós somos capazes de tratar a doença. Mas sempre foi uma medicina muito falha na questão de prevenir as doenças. Então, eu acredito, Jorge, que a medicina integrativa é a medicina do futuro, tá bom? É uma medicina que veio para ficar, tá certo? É uma medicina que ainda não tem nos cursos básicos de formação do médico, né? E se você for, não é uma disciplina que não é estudada. E a maioria dos médicos acaba com o mito, né? Por força da ignorância, por não conhecer o assunto. Então, contraindicação para terapia de reposição hormonal são muito tênues, né? As contraindicações. Seria a trombose severa, né, Jorge? Aquela paciente já teve alguns eventos tromboembólicos, né? E essa paciente foi ter esse evento tromboembólico ou porque ela tem mutação, ou porque ela tem hábito de vida ruim. Se ela tivesse começado com os bons hábitos mais cedo, né? Se ela tivesse, ao invés de usado o anticoncepcional via oral, tivesse usado, como você disse, a via transdérmica ou implante, isso teria suprimido, né, por causa da metabolização hepática, tá bom? E uma outra contraindicação formal, eu só enxergo mesmo algum câncer em atividade já instalado, né, em que você realmente precise bloquear, mas mesmo assim, acredito que ainda possa surgir estudos, né, que estão em fase incipiente, que com o tempo isso possa modificar um pouco. Porque é muito fácil. Verdade. É muito A gente fácil. já tem estudos mostrando que, estudos europeus mostrando o uso de testosterona em pacientes com câncer, visando reduzir esse tumor para tornar um tumor operável. E com reduções de até 40% a 50% do volume do tumor, são estudos iniciais, com o uso de implante de testosterona. Então o pessoal já está usando hormônio para tratar câncer. E já passou daquela fase de ter medo de causar, daquela fase de que achava que não causa problema. Hoje já temos convicção de que previne e já estamos avançando para uma fase que talvez possa ser usado como tratamento, para você ver como medicina é a ciência das verdades transitórias, né? E das iatrogenias temporárias também, né? Então, se você pegar aí a década de 80, muita criança fez amidalectomia sem necessidade, não é? Então, tem as iatrogenias temporárias, né? Acredito que essa questão da terapia hormonal vai mudar um pouco, Jorge, por quê? Hoje os 60 são os antigos 40, né? Hoje é bem comum nós pegarmos pacientes aos 60 anos em plena atividade e querendo viver mais 30, né? Por vezes começando a vida, né? Fazendo faculdade, né? E assim, às vezes a pessoa é afligida por um câncer de mama que é curável, mas acaba com a vida da pessoa. Porque se for um câncer hormônio sensível, você vai bloquear os hormônios daquela pessoa. E você bloqueando não significa que bloqueia só na mama. Você bloqueia no músculo, você bloqueia no osso, você bloqueia na psique, né? Essas pacientes têm mais depressão, né? Tem muita artralgia, né?
Então, eu acredito que a medicina tradicional que eu falo, a nossa medicina, Jorge, junto com a medicina integrativa, eles vão ter que encontrar um caminho do meio para oferecer o mínimo de qualidade de vida a essas pacientes. O que é que adianta você pegar uma mulher de 55 anos, bloquear ela hormonalmente e acabar o casamento dela? Não é? Eu canso de ouvir isso no consultório, Lucas, pacientes que têm o risco aumentado porque tiveram um parente direto, uma mãe que teve câncer de mama, que me diz assim, doutor Jorge, eu prefiro correr o risco de viver bem e ter um câncer do que ter a certeza de que vou viver muito mal. E primeiro porque o que a gente percebe? Qual é o câncer que mata mais de mama? É o câncer que não tem relação com hormônio. Isso, todos os estudos mostram. Os cânceres que têm relação com receptor hormonal são cânceres que têm menor letalidade do que aqueles cânceres que não têm relação com hormônio. E o que a gente percebeu, mesmo no WHI, que foi um estudo muito mal feito, em que o hormônio que se usava era um estrogênio de égua por via oral, que teve 20 aumento de vezes mais. câncer in situ, 20 né? vezes, né, a 20 dose. vezes mais, que teve aumento de câncer in situ, mostrou que as pacientes que tiveram câncer daquele estudo, usando hormônio, morreram menos do câncer. Porque, na realidade, quando a gente pensa em câncer, se você pensa em aumentar a longevidade, como a gente tem visto hoje, as pessoas viverem cada vez mais próximos de 90 anos, uma infinidade de pessoas acima de 80 anos no mundo, ter um câncer é uma coisa que vai ser cada vez mais natural. Então, o mais importante é o que esse câncer vai causar de impacto na sua vida. E é por isso que eu acho que a grande importância do Outubro Rosa, porque seja lá qual for o câncer que a gente esteja pensando, quanto mais precoce a gente diagnostica, maior é a chance dessa pessoa sair totalmente curada, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal, para tirar um pouco esse medo de que as pessoas, às vezes, que recebem um diagnóstico de câncer de mama, acham que é a assinatura de um atestado de óbito. Não, de forma alguma, Jorge. O câncer é uma doença associada aos maus hábitos, né? Conforme a gente estava falando, né? Só 10% é hereditário, tá bom? Graças a Deus, a imensa maioria dos cânceres, né, são subtipos luminal A e luminal B, que são esses subtipos que você citou, né? Que são hormônios responsivos, né? Então, realmente, são cânceres extremamente mais indolentes, né? Na maioria das vezes, o tratamento cirúrgico com cirurgia e o bloqueio hormonal resolve a situação, tá bom? Concordo plenamente, porque essas mulheres precisam, com o tempo, ter uma qualidade de vida adequada, tá certo? Inclusive, um dos tratamentos do câncer, né, a longo prazo, é que ela não desenvolva a obesidade, que ela realize atividade física regular. Se essa mulher está com a qualidade de vida ruim, acorda de manhã cedo, com dor no corpo, ela está com osteoporose, está com a massa muscular ruim, e aí? É um caminho do meio que nós vamos ter que encontrar, não é? Então, a terapia de reposição hormonal, quando indicada de forma correta, precoce, pode auxiliar muito a mulher, né, nessa criação desses hábitos de vida saudáveis, tá certo? Só para não me esquecer, tem um estudo brasileiro recente, né, que é o estudo que se chama Estudo Amazonas, né? Na maioria das vezes, o brasileiro, ele extrapola a doença, a nossa doença, né, as nossas doenças, para estudos europeus, americanos. Mas houve um estudo Amazonas, né, que o que foi que aconteceu? Nos últimos 20 anos, houve um aumento da faixa de 30 a 40% na incidência de câncer de mama no Brasil. Isso foi atribuído a quê? Obesidade, sedentarismo, não é? Então, a maioria do hormônio não vai causar o câncer, tá certo? E a mamografia precoce também, ela vai antecipar o diagnóstico, mas ela não vai deixar que a pessoa não tenha câncer. O que vai evitar é a prevenção primária. Basicamente, atividade física, não é? Controle alimentar, tá certo? Comida dá câncer, infelizmente comida dá câncer, não é? E a questão da obesidade, né? Se você, Jorge, for olhar lá na tabela da OMS dos fatores de risco para câncer, tá bom? Se você juntar lá sedentarismo, obesidade, não é? E alimentação ruim, ele extrapola qualquer outro fator de risco, ele consegue extrapolar alcoolismo, às vezes, quiçá, tabagismo, né? Quanto mais o histórico familiar. Então, é algo que a gente tem que desmistificar, tá bom? Eu acho que nós temos que ser fatores propagadores
né? A função do médico, o compromisso com a ciência e com a verdade. O recado do Outubro Rosa é qual? Se cuidem, não engordem, façam atividade física, tenham boa alimentação, comece a fazer mamografia aos 40 anos, tá certo? É importante, né? É importante fazer o autoexame, sim, extremamente importante. É importante consulta médica regular, sim. É importante todo mundo voltar para o médico, sim, porque nós estamos vindo de um período de 1 ano e meio de pandemia, né? E nós estamos com a estimativa que 3 milhões de mulheres não fizeram os exames periódicos. Isso só em relação à mama, não é? Às vezes você que é da Sociedade Brasileira de Ginecologia tenha também esse dado, né, com a questão do preventivo ginecológico, tá bom? Mesma Então, coisa. é a mesma coisa, não é? Então, eu acho que é ter amor próprio, né? Ter amor próprio e não ficar colocando a culpa no que não tem, não é? É a minha opinião pessoal, né? Pessoal e científica, né? Sim. Baseada em literatura médica. Então, assim, para a gente destrinchar para o pessoal entender, o principal fator de risco isolado para câncer de mama é a obesidade. Mas o sedentarismo, que é a ausência de atividade física e uma má alimentação, vem logo em seguida e um somatório disso dá mais de 50% de aumento de chance. Então, às vezes, a paciente está acima do peso, não faz atividade física, come mal e tem medo de tomar um hormôniozinho nela, de Exato. botar um implante, de passar, e ainda fuma. E Então, ainda assim, a gente devia ter mais medo da comida do que do hormônio. Porque o que acontece? Essa comida fast food de hoje em dia, rica em processados, rica em conservantes, em estabilizantes, em vários produtos químicos que têm a capacidade de penetração no DNA, no núcleo da célula, como você falou, que não é o caso do hormônio, e isso sim pode mudar, modificar regiões de programação genética que vão ativar genes de doenças como o câncer. E a gente tem, do mesmo jeito que o estilo de vida ruim, que é o tabagismo, que é o sedentarismo, que é a obesidade, que são substâncias que podem ativar regiões ruins para que esse gene do câncer de mama floresça e a paciente tenha a doença, a gente também tem os bons hábitos de vida que podem estimular regiões do gene que vão bloquear esse gene que apareceria o câncer de mama, ou seja, a epigenética, que é a ciência que regula os fatores que vão levar adiante ou bloquear a expressão de um gene, hoje em dia a gente sabe que é muito mais importante do que a própria genética. E o que é que a gente tem hoje que podemos fazer para que a epigenética fale a nosso favor? Manter o peso, fazer atividade física, ter bons níveis de vitamina D, de vitamina A e de vitaminas do complexo B, porque todas elas vão ativar regiões do receptor de vitamina D que tem uma predileção por bloquear a genética do câncer de mama. Porque hoje a gente sabe que a mama, assim como o rim, é um dos lugares do nosso corpo onde a gente tem a enzima que converte a provitamina D em vitamina D, que é a 1,25-hidroxivitamina D. E ela é uma inibidora seletiva e natural da aromatase. A vitamina D, ela é antiproliferativa. A vitamina D, ela é apoptótica, ou seja, ela destrói a proliferação da célula oncológica. Então, ter bons níveis de vitamina D é imprescindível para que essa mulher previna do câncer de mama. Ter peso ideal é imprescindível para que essa mulher tenha menos risco de câncer de mama. Fazer atividade física regularmente também. Então, a gente tem, além da mamografia, além do rastreamento para o diagnóstico precoce, que dá a chance do mastologista tratar essa paciente que já está doente e ficar curada, com muito mais probabilidade, porque quanto mais precoce, maior, a gente tem a possibilidade de ter um estilo de vida que evite que você tenha o câncer de mama. Então, eu acho que, como você falou, de uma maneira muito interessante, é como eu vejo. Eu faço medicina integrativa, mas eu não esqueci da medicina pragmática que eu fiz a minha vida toda. Eu acho que não são medicinas contrárias, são medicinas que têm que se unir. Você tem que pegar o melhor de cada coisa. Um paciente que já está doente, você precisa do especialista, daquele cara que é ultra mega especialista e que é bom em tratar aquela doença. Mas
o ideal é que a grande maioria das pessoas não precisem ficar doentes e vão no médico que tem a expertise de fazer você evitar de ficar doente. Então, não tem por que ter briga. Na minha visão, as coisas podem andar juntas. Com certeza, Jorge. Só para complementar, teve uma questão que você não falou, fora o ônus financeiro e socioeconômico. Dificilmente um tratamento de um câncer de mama já instalado custe aos cofres, seja públicos ou instituição de seguradora privada, menos de 150 mil reais. Se você colocar aí um tratamento oncológico que envolva cirurgia, quimioterapia, radioterapia, vai fácil. Tem ampolas de medicações E a oncológicas. reconstrução, que você é especialista, porque o doutor Lucas não só é mastologista oncológico, que faz a cirurgia para o tratamento do câncer de mama, como faz também a reconstrução. Fala um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a mutilação da mama é algo muito importante para a autoestima da mulher, de ser recuperada. Então, esse tipo de cirurgia que você se especializou é algo muito importante e tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu acho que era uma coisa legal você falar um pouquinho sobre isso. Exato, Jorge. O que é que acontece? Nós que tivemos uma formação um pouco mais antiga, né? Então, assim que nós... Mas você está ótimo, está excelente, né? Tá aí. Mas nós vivenciamos uma época, Jorge, em que a medicina era muito focada para as patologias, né? E era mesmo, né? Nós éramos exímios tratadores de doença, né? Então, assim, às vezes fazíamos cirurgias complexas em pouco tempo, né? E, assim, o que é que acontece? Um dos grandes paradigmas, Jorge, da medicina, da própria mastologia, inclusive quando eu fiz minha formação, é que jamais, sob nenhuma hipótese, você poderia associar a cirurgia plástica no momento da cirurgia oncológica. Olha esse grande paradigma, né? Então, jamais você poderia, por exemplo, fazer uma mastectomia e, naquele momento, fazer a construção. Porque, naquela época, gente, eu não estou falando de muito tempo atrás, não. Eu estou falando aí de 2005, 2006, 2007, 2008, entendeu? Então, assim, não é muito tempo, Jorge. Não é, entendeu? Não, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo, né? Então, naquela época, era totalmente proibitivo. Era quase que um crime você oferecer um paciente, né? Então, hoje em dia, é extremamente possível e viável. Hoje em dia, nós lutamos para preservar a mama da paciente, tá bom? As indicações, por exemplo, das cirurgias mutiladoras, né? De retirar toda a mama, de esvaziar a axila, até cirurgia de retirar músculo peitoral a gente fazia, entendeu? Então, estão cada vez mais limitadas àqueles casos de muito avançadas, né? Então, a medicina evoluiu muito e eu tenho certeza que a medicina vai evoluir nessa parte integrativa para oferecer uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, hoje em dia, para você ver um paradigma que era de 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que não podia, hoje todo mundo faz a cirurgia oncológica e no mesmo ato cirúrgico reconstrói a mama, já consegue fazer, não é? Então, é o que você falou, né? Iatrogenia temporária, né? A medicina muda muito com o tempo, tá certo? É lógico que, por exemplo, a pedissectomia nunca vai mudar, não é, Jorge? Uma indicação de um parto cesáreo nunca vai mudar, né? O tratamento cirúrgico do câncer nunca vai mudar, porque ali você reduz a celularidade, né? Mas existem coisas que a gente tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Eu acho que a medicina, os estudos estão aí para isso. E o médico, a função dele é oferecer o melhor conhecimento científico, né? E da literatura médica, né? Sem mitos, né? Sem preconceitos para os pacientes, né? Justamente, eu acho que o que a gente tem que se conscientizar é que você pode unir o melhor dos dois mundos. Você não tem que, eu faço uma medicina pragmática, eu sou contra quem faz medicina integrativa ou vice-versa. Muito pelo contrário, a minha visão é de união, é de somar forças em prol do paciente, que o mais importante é justamente a gente levar qualidade de vida para os nossos pacientes. Me fala uma coisa, Lucas. Eu vejo cada vez mais dúvidas com relação à frequência com que se deve fazer a mamografia. E, infelizmente, o que a gente vê também é depoimentos de alguns médicos, inclusive famosos, infelizes, querendo imputar a realização de mamografia a aumento de risco de câncer de mama.
pelo amor de Deus, a dosagem de radiação que se faz numa radiografia simples, que é uma mamografia, imputando risco. Então, como eu vejo muitas vezes pacientes, até seguidores meus no Instagram falando isso, mas doutor Jorge, doutor fulano de tal, que é famoso, que tem 1 milhão de seguidores, falou que fazer mamografia aumenta o risco de câncer. Isso é uma falácia e é um desserviço muito grande. A mamografia é um exame imprescindível. Agora, existe a idade correta de se fazer, a frequência correta, e era isso que eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal e que acalmasse os corações e tirasse essa coisa fantasiosa que eu não sei como é que se originou de que fazer mamografia aumenta o risco de câncer de mama. Exato, doutor Jorge. É uma grande falácia, né? Veio de um médico famoso, né? Que tem o dom da oratória, tem o dom da palavra, né? Tem muitos seguidores. E às vezes acaba sendo um formador de opinião e formador de opinião errada, né? Então, assim, fazendo uma comparação um pouco grosseira, para vocês terem ideia, a dose de radiação de uma mamografia, você recebemos ao longo de uma semana, só pela exposição solar, da gente correr um pouquinho na rua, entrar no carro, não é? Então, a própria radiação solar ali tem a mesma radiação da mamografia, tá certo? Então, mamografia não causa câncer de mama, mamografia não causa câncer de tireoide, né? Esse mesmo médico, ele falou que para detectar o câncer de mama, basta fazer o autoexame. Jorge, para a mulher detectar o nódulo, né, ele tem que ter pelo menos 1,5 cm, não é? Se uma mama densa, não é? Ela não vai conseguir pegar. Se uma mama com prótese, ele estiver bem posterior... Uma gordinha, né? Não vai pegar. Se tiver numa localização ruim, perto da axila, perto do sulco, não vai pegar. E aí essa paciente vai perder a chance do diagnóstico precoce. Quando nós diagnosticamos a doença no estágio 1, que é até 2 centímetros mais ou menos, a taxa de cura é 90%, 92%. Então foi um total de serviço. Da mesma forma que nossos pacientes não podem de forma nenhuma seguir a orientação do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde ele recomenda a mamografia bianual a partir dos 50 anos, a cada 2 anos a partir dos 50. Mas isso foi para contenção de custo. Isso não tem embasamento científico. Não tem embasamento. E foi um estudo, né? E eles se embasam no estudo da década de 70 de um país diferente do Brasil. Jorge, na década de 70, as mulheres tinham 5 filhos. A partir dos 20, 25 anos, as mulheres não trabalhavam, não é? Então, a epidemiologia da doença modificou, certo? Então, a mamografia tem que ser no Brasil, né? Conforme eu falei no comecinho, quem não pegou aí o estudo Amazonas, né? O estudo Amazonas, ele fala que há um aumento de câncer de mama em mulheres jovens no Brasil e essas mulheres estão com o diagnóstico mais tardio, tá certo? Então, assim, a mamografia tem que ser feita a partir dos 40 anos e anual, tá certo? Geralmente, nós fazemos, né, uma mamografia ali por volta dos 35, para pegar uma ou outra paciente que é um ponto fora da curva, entendeu, Jorge? A gente faz consultório 2, 3 vezes do ano, você recebe uma paciente com 30 e poucos anos com câncer de mama. É um ponto fora da curva, né? Então, se ela não estiver ali colada com o seu médico, ela não vai conseguir. Eu que sou um pouquinho mais velho que você, eu aprendi assim na minha época. Entre os 35 e os 40, ela tem que fazer uma para servir de base. E essa para servir de base é que você começa, que você vai e pega esse ponto fora da curva. E aí, a partir do 40, você fazendo anualmente, mas você teve aquela mamografia prévia nessa fase, que é o que o radiologista, que o mastologista que dá o laudo precisa. Porque às vezes ele precisa de um efeito comparativo para ver evolução, para dar o diagnóstico pela imagem da mamografia, né? Então, muitas vezes a mulher em torno dos 40 anos, principalmente hoje, com reposição hormonal, com mais cuidados, ela ainda tem uma mama super densa e a maioria vai ser BIRAD zero. BIRAD zero, gente, significa só que ele não conseguiu ver nada naquela mama. Aquela mama ainda é muito densa, ainda tem muita glândula e pouca gordura, e por esse motivo a ultrassonografia ainda consegue ver melhor nessa fase de vida das mulheres. Então, assim, porque tem paciente que quando chega com BIRAD zero acha que é uma coisa de outro mundo, acha que ela tem alguma doença. Então, na realidade, é só uma mama que é densa e que não teve uma boa visualização, não é isso, Lucas? Exato. O BIRAD zero é você dirigir de noite com o farol do carro desligado, né? Então, você não... E é importante, além desse motivo que você falou da mamografia aos 35, você consegue identificar aquela paciente que ela pode gerar problema, porque a mama densa, né,
que é cada vez mais frequente, ela aumenta em 5 vezes o risco de câncer de mama. Por quê? Porque ela vai ter uma maior quantidade de ducto, né? Por consequência, vai ter mais doença. E a mamadência é a mama da mulher que não deu peito, que não amamentou, né? Então, essa mulher vai conferir um maior fator de risco, né? Então, assim, é extremamente importante esse cuidado, esse amor próprio, né? E começar, né? Se a gente não quer adoecer aos 50, aos 60, é igual a poupança, Jorge. Saúde é poupança. Se É você verdade. sempre, lá na frente você vai ter. Entendeu? Lá na frente você vai ter. Eu acho que esse é o segredo. Pessoal, a gente já está chegando assim no terço final da live. Eu queria pedir a vocês que mandassem as perguntas para essa interrogaçãozinha que aí vai vir para mim, para eu poder fazer para Lucas, porque quando vocês colocam e vai subindo, a gente termina se perdendo. E se vocês mandarem nessa interrogaçãozinha, eu só clico nela e aí fica muito mais fácil de eu achar e poder fazer todas as perguntas para Lucas para tirar a dúvida de vocês, né? Então, para quem for entrando agora, a gente percebi que muitas pessoas entraram nesses últimos 10 minutos. A gente já falou bastante que o câncer como um todo, o de mama não é diferente, é a doença do estilo de vida, é uma doença crônica e que os principais fatores de risco são obesidade, sedentarismo, tabagismo, que não tem nenhuma relação direta do uso do hormônio com câncer de mama. Lucas falou de maneira muito precisa. Quando você diagnostica um câncer de mama de 1 centímetro, ele já tem 10 anos. Então, aquela paciente que começou, não tem 2, 3 meses a fazer uma reposição e apareceu um nódulo, porque na realidade o que o hormônio faz? Eu costumo explicar para a paciente o seguinte: se você pensar que o câncer de mama é um incêndio, o hormônio pode ser no máximo a gasolina, mas nunca ele vai ser o fósforo. E pouco. O fósforo é outra coisa, é o estilo de vida dela. Então, no máximo, vai ser a gasolina de algo que já está pegando fogo e vai pegar fogo mais rápido. É isso que pode acontecer em alguém que você está fazendo reposição e aparecer mais rápido. Mas qual é a grande vantagem também? A paciente que faz reposição é uma paciente extremamente avaliada. É uma paciente que rotineiramente faz muitos exames. Então, quando isso aparece, vai ser de forma precoce e aí vai cair naquela coisa que você falou, do diagnóstico precoce, aumenta as chances de cura, são mais de 90%. Então, é muito importante essa frequência rotineira de ir ao mastologista, de ir ao ginecologista, que termina sendo quem pede primeiro o exame, quando dá alguma alteração, encaminha para o mastologista. Mas eu gosto muito de, nas minhas pacientes, criar a rotina dela frequentar o mastologista, principalmente um mastologista que não seja hormoniofóbico. Eu gosto de brincar dessa maneira, que não ache que o hormônio é ruim para tudo, porque na realidade a gente só vive porque a gente tem hormônio. Os hormônios é que mantém a nossa vida. Diferente do que as pessoas pensam de que a gente perde o hormônio porque envelhece, é o contrário, a gente envelhece porque perde o hormônio. Porque as pessoas que têm bom estilo de vida, que preservam os hormônios, envelhecem mais devagar. É por isso que você encontra pessoas de 60, 70 anos parecendo que tem 40. É do mesmo jeito que as pessoas que têm um estilo de vida ruim envelhecem muito mais rápido. E você encontra pessoas de 30 anos também parecendo que tem 50, 60. Então, a gente é livre para escolher, mas a gente é refém das escolhas que a gente faz. A consequência da escolha a gente não tem como fugir. Tá bom, doutor Jorge. Doutor Jorge, nossa amiga, doutora Paty Gato, mandou uma pergunta aqui, né? Perguntando se o câncer de mama é mais agressivo em pacientes jovens, tá certo? Bom, Paty, o que é que os estudos científicos mostram, né? Os estudos científicos, entendeu? E, inclusive o nosso estudo Amazonas, que foi um estudo brasileiro, o que é que ele conseguiu identificar? Está havendo um retardo severo no diagnóstico do câncer de mama em mulheres jovens, entendeu, Paty? Entendeu, Jorge? Então, as mulheres jovens não estão conseguindo diagnosticar o câncer de mama. E isso, quando ela chega para a gente, para o mastologista, já está em fase avançada. Quando a gente pega no estágio 1, a taxa de cura é 90%, é tumor menor que 2 centímetros. Quando a gente já migra para o estágio 3, né, que é aquele estadiamento, né, que já tem um linfonodo na axila patológico, tá certo? Aquilo ali pode conferir uma taxa de cura, às vezes, de 40%, que é bem menos, entendeu, Jorge? Então, o que está acontecendo no Brasil é isso. Não necessariamente a mulher jovem vai ter o câncer mais agressivo, tá certo? Os estudos ainda não mostram isso. Agora, no Brasil, nós estamos diagnosticando o câncer de mama na mulher jovem de forma tardia. E isso confere um prognóstico pior. Você não consegue curar, não é? Então, se você pega uma mulher ali...
de Diga, pode falar. 35 anos, né, com câncer localmente avançado, aquilo ali começou antes dos 30, né? 28, né? E é difícil você controlar a doença, viu? Mas pode falar, Jorge. O que eu percebo que acontece também é que as mulheres jovens têm mais cânceres que não têm relação com hormônio. E esses tipos de câncer, eles são mais agressivos, eles matam mais. Mas quando ele aparece na mulher mais velha, ele também vai ter esse comportamento. E eu acho que é isso também que pode acontecer, aliado ao que você falou, que é o má diagnóstico. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente vive num país que ainda muita gente depende do SUS, e a grande maioria depende de plano de saúde. A gente sabe que tem planos de saúde de qualidade duvidosa, que fazem restrição a determinados exames, a frequência e a idade com que se realize. Então, termina que a mamografia no Brasil, para mulheres abaixo de 40 anos, é muito mais difícil. Você concorda comigo, Lucas? Concordo plenamente. Nosso país é continental, entendeu, Jorge? Então é difícil para essas mulheres terem acesso, né? Então, no próprio SUS, às vezes a gente recebe pacientes, doutor, eu vim aqui no senhor particular porque meu médico do SUS não quis dar o pedido da mamografia, né? Outra coisa que preocupa muito é que comida, né? A comida ruim é muito barata, né, Jorge? Então, às vezes você compra ali uma margarina de um preço muito baixo, né? E às vezes a pessoa de um nível socioeconômico mais baixo, ela não consegue ter acesso a uma alimentação melhor, não é? Então, assim, eu acho que essa população a gente tem que atingir, né? Que às vezes tem muitas pessoas com um nível social menor que o nosso, que a gente ama, né? Então, a gente também tem que conscientizar elas, né? Tentar trocar, né? Trocar a bolacha recheada por uma fruta, por uma verdura, por um vegetal, né? Às vezes a conta ali vai bater e vai conseguir encaixar no orçamento dela, não é? Não, para fazer uma caminhada não precisa pagar uma mensalidade, não é? Você pode colocar o seu tênis e fazer sua caminhada, tá certo? Comece com a avaliação, passe no clínico, veja a sua pressão arterial, veja como é que está a sua glicemia, faça um eletro e comece sua caminhada devagarzinho. O importante é o hábito, né? É a questão, eu acho, o grande X do Outubro Rosa é a cultura dos bons hábitos, né? Eu acho que esse Verdade. é o X. A gente tem um monte de pergunta aqui para você, Lucas. A primeira de Laura Ramos é: quanto ao anticoncepcional, também a longo prazo não pode desenvolver câncer de mama? É completamente diferente de uma reposição com hormônio idêntico, mas eu vou deixar que você fale. Olha, a questão do contraceptivo oral é diferente, não é? Não é um hormônio bioidêntico, né? Quando a gente fala anticoncepcional, é um termo genérico, né, Jorge? É a mesma coisa de você falar carro. Carro você tem Corsa, você tem BMW, você tem Focus, né? Que eu estou lembrando aqui. Então, o próprio anticoncepcional tem inúmeras formulações, né? Com inúmeras doses. Às vezes tem só estradiol, às vezes é estradiol com progesterona, né? Tem a questão da via, né? A via oral é uma via mais deletéria, né? Passa por metabolização hepática, tá bom? Tá certo? Então, assim, os estudos mostram que é uma medicação que aumenta o risco de trombose. A gente tem que falar isso com os pacientes, né? Aumenta o risco de trombose. E pode sim, não tem assim estudos extremamente sérios conferindo um maior risco do anticoncepcional. A medicina tradicional ainda considera seguro. Entendeu, Jorge? Pode segurar, não vamos Eu criar. acho que o anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama pelo seguinte fato: ele aumenta o risco de obesidade. Esse é o grande X da questão, principalmente da pílula oral. A maioria das pílulas orais tem doses mais altas de estrogênio sintético, etinil estradiol, e de progestínicos. E eles bloqueiam dois hormônios fundamentais para a manutenção da taxa metabólica basal: a testosterona e o hormônio da tireoide. Então, é por isso que vocês estão cansados de saber que as pacientes que usam pílula, ela fica mais gordinha, tem mais celulite, tem mais perda de libido, por conta desse bloqueio da testosterona. Então, como o anticoncepcional aumenta a chance da obesidade, aí sim, indiretamente, ele vai aumentar o risco de câncer de mama. Por quê? Porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para câncer de mama. Exato, é um aumento indireto, né? Ainda Sim. não mais, é um aumento indireto, sim, com certeza, né? Com certeza, é um aumento indireto. Tem outra pessoa aqui perguntando, Lucas, qual o risco de câncer de mama no homem? Existe. Nós homens temos glândula mamária, né? É uma linha embrionária, né? Então o homem tem câncer de mama,
Agora, a incidência é baixíssima, Jorge, né? Para cada grupo de 200 a 300 mulheres com câncer de mama, um homem tem câncer de mama. Geralmente, nossos pacientes que têm câncer de mama, que são do sexo masculino, né? Logo de cara, nós indicamos estudo genético para pesquisa de algumas mutações, dentre elas BRCA1, BRCA2, tá certo? Mas existe. É raro, mas existe. O homem, o que é que chama a atenção? Né? Saída de sangue pelo mamilo, né? Pelo biquinho, tá certo? E nódulo duro unilateral. Então, todo homem com um nódulo mais endurecido, que não é móvel, que não é fibroelástico, que não dói, tá certo? Ele tem que procurar um mastologista, que pode realmente ser um câncer de mama. Aqui tem uma outra pergunta. Deixa eu ver. Boa noite. Tive um nódulo sólido aos 40 anos, retirei benigno. Estou na menopausa e faço reposição hormonal. Bem, se você tirou um nódulo e era benigno, o uso da reposição hormonal, se você está usando doses fisiológicas de hormônios bioidênticos por via não oral, não vai aumentar o risco de que você, por conta desse nódulo aos 40 anos, vá ter mais chance de câncer de mama. Isso não tem nenhuma correlação direta. Tem uma outra pergunta aqui. Como trata um câncer de mama na fase inicial? Câncer de mama é uma doença heterogênea, tá certo? E nós falamos com o paciente, quando ele chega, que o médico procura a impressão digital do câncer de mama. Câncer de mama é um termo genérico, entendeu? Que engloba uma infinidade de doenças, tá certo? Engloba desde aquelas doenças mais agressivas, tá certo? A doenças indolentes, que não vão oferecer nenhum risco ao paciente, tá certo? Então, assim, quando fala como se trata um câncer inicial, às vezes, Jorge, nós pegamos um câncer inicial de 1 centímetro e é um câncer triplo negativo, né? Com alguns fatores de agressividade, tá certo? Inclusive, esse câncer ele não exprime receptor hormonal, que não tem conversa, o paciente não vai nem para cirurgia, ele começa o tratamento pela quimioterapia, tá certo? Então, é muito difícil especular como começa o tratamento de um câncer de mama na fase inicial, depende do subtipo, tá certo? De uma forma genérica, o câncer de mama envolve cirurgia, sim, tá certo? Sempre cirurgia, tá bom? Quimioterapia, hoje em dia, as indicações de quimioterapia estão minguando, tá certo? Nós já estamos conseguindo identificar. Hoje em dia, Jorge, nós já sabemos de algumas pacientes que ganharam quimioterapia que hoje não precisaria, tá certo? Outra lei, assim, geral, é sempre que o médico preserva a mama, tem que associar a radioterapia, né? Então, preservou, tem que tomar radiaçãozinha, tá certo? Para preservar a mama, tá bom? Quando o câncer de mama tem receptor hormonal, envolve o bloqueio hormonal, tá certo? E existe um subtipo do câncer, né, que chama HER2, tá bom? Que ele superexpressa uma proteína, tá joia, gente? Então, 30%, aproximadamente 30% dos cânceres de mama englobam essa proteína, também conferem uma agressividade maior, tá certo, viu? E para esse tipo de câncer, nós temos a imunoterapia que o paciente usa por 1 ano e que cada ampola é bem cara, mas é muito cara. Cada ampola dá para comprar, na época que carro estava um pouquinho mais barato, dava para comprar um carro. E é 1 ano de tratamento. Ainda tem Você falou de câncer triplo negativo. Eu estava vendo um estudo que saiu agora de 2020, que triplo negativo, pessoal, é o câncer de mama que não tem nem receptor de estrogênio, nem de progesterona, nem dessa proteína HER que o Lucas falou, né? Então, que esse tipo de câncer tem uma associação maior com deficiência de vitamina D. É um estudo fantástico mostrando como a reposição de vitamina D pode reduzir principalmente a chance desse tipo de câncer triplo negativo, porque eles são os cânceres de todos os cânceres de mama que têm maior incidência de deficiência de vitamina D. Pronto, uma informação nova, não é, que o Dr. Jorge está trazendo para a gente, tá bom? E eu queria deixar claro para os seguidores que a medicina, né, Jorge? Por exemplo, nós fizemos a vacina do Covid em 1 ano. Acho que na história da medicina nunca teve. Então, Nunca teve um negócio tão rápido. Uma verdade absoluta, não é, Jorge? De 2 anos atrás, talvez não seja uma verdade absoluta agora, né?
Então, conforme eu disse no começo, há 15 anos atrás, ninguém reconstruía a mama no momento da cirurgia oncológica, hoje em dia reconstrói. Então, esse tempo está cada vez minguando menos e não vai ser surpresa nos próximos anos estudos associando melhora da qualidade, não só de mama, né, Jorge? A depressão estrogênica também tem um aumento do risco cardiovascular, não é? Então... É o principal risco, porque as mulheres têm medo do câncer de mama, mas 3% das mulheres na menopausa morrem de câncer de mama, 58% das mulheres morrem de doença cardiovascular. E aí você tem que botar isso na balança. Porque eu não, tiro tudo de hormônio para ela não morrer de câncer de mama, mas o câncer de mama mata muito menos. A doença cardiovascular mata muito mais e ela tem uma ligação direta com o estrogênio. Em primeiro lugar, porque o estrogênio é quem controla a distribuição de gordura no corpo feminino. A mulher no menacme, enquanto ela produz estrogênio, quando ela começa a ganhar peso, ela vai depositar gordura na coxa e no glúteo. A mulher que entra na menopausa, que perde essa regulação do estrogênio, ela passa a acumular mais gordura no abdômen e mais gordura visceral. É por esse motivo que ela aumenta o risco cardiovascular. Fora que a deficiência de estrogênio causa irregularidades no perfil lipídico, aumento de triglicérides, baixa de HDL. Então, é por esse motivo que a reposição hormonal, que o estrogênio é tão importante, porque ele vai conferir essa proteção a mais que a mulher tem em relação a nós, de doença cardiovascular. Antes dos 50 anos, a equivalência é de 16 para 1. É de 16 homens para uma mulher tendo problema cardiovascular. Depois dos 50, isso cai para 6. Depois dos 60, isso cai para 3 se ela não faz reposição hormonal. Então, é muito impactante. Exato. É a teoria da janela estrogênica, né, Jorge? Que nós ouvimos há anos e anos e anos, né? Então, curiosamente, a fase que a mulher mais morre, mais tem câncer de mama, é aos 50 aos 60, que é a fase da depressão hormonal, né? Então, onde tem fumaça, tem fogo, né, Jorge? Onde justamente. Com certeza. Outra coisa que estavam perguntando, Lucas, era para você falar um pouquinho de quais são os principais sintomas da mulher com câncer de mama. Jorge, câncer de mama é assintomático, infelizmente, não é? E nós rezamos, nós oramos, nós fazemos live, nós fazemos campanhas, entendeu? Nós estudamos muito, né, Jorge? Nossa formação tem aí 10, 12 anos de estudo, no mínimo, né? Para tentar diagnosticar antes de dar sintoma, né, gente? Tá certo? Então, antes de dar sintoma, vamos fazer a mamografia anual, vamos fazer o autoexame, vamos no médico, tá certo? De uma forma bem grosseira, o sintoma do câncer de mama é o quê? Nódulo palpável, tá certo? Descarga papilar, saída de sangue, né? Pelo mamilo, né? Pele em aspecto de casca de laranja, tá certo, Jorge? Às vezes até um processo inflamatório, aquilo ali pode mimetizar um câncer de mama, né? Então, não frequente, né? Nós que trabalhamos com SUS, com preceptoria, né? Então, você vê aquele paciente mais carente, aquele perfil, né? Alimentação ruim, obesidade. E aí aquela pessoa tem um abscesso na mama que não resolve. Às vezes a pessoa está com 6 meses um abscesso na mama, quando você vai ver um câncer de mama, entendeu? Então, assim, os sintomas são esses, né? As alterações são bem palpáveis, bem visíveis, tá certo? Câncer não dói. E vamos tentar pegar antes do sintoma, né, Jorge? E, se possível, evitar, né? Que é o melhor para todo mundo. Eu acho que isso que você falou é o mais importante, que é a mensagem do Dr. Rosa. Não espere sintoma, vá fazer a sua mamografia se você chegou na faixa dos 40 anos, vá anualmente ao mastologista, faça anualmente os seus exames, e eu acho que essa é a melhor maneira de você diagnosticar, ao invés de ficar esperando o aparecimento de um sintoma, que normalmente quando aparece já tem um estágio mais avançado, que é como você falou, para que uma paciente consiga palpar esse nódulo, ele já precisa estar um pouquinho maior. Para que a paciente enxergue uma pele em casca de laranja, você já tem um tumor normalmente mais avançado. Então, o ideal é que você não tenha sintoma e que você faça regularmente os seus exames a partir dos 40 anos e que você cuide do seu estilo de vida, da sua saúde, da sua alimentação, controle o seu peso. Eu falo isso em quase tudo e os meus pacientes... Eles falam, mas doutor Jorge, o senhor disse que manter o peso, fazer atividade física é bom para tudo, né? Mas é bom para tudo. Eu não conheço nenhuma doença do envelhecimento, seja câncer, doença cardiovascular, diabetes, infarto, AVC, Alzheimer, nada, nenhuma delas que emagrecer e fazer atividade física não melhore a chance de você não ter essa doença. E que o contrário piore. Então,
Não tem outra escolha. Se você quer viver mais tempo e se você quer ser saudável por mais tempo, você tem que ter um estilo de vida antes de qualquer coisa. Exato. Falou tudo, viu? Garoto propaganda aí da Sociedade Brasileira de Mastologia do Outubro Rosa. Né? Se ame, cuide, né? Para vocês terem ideia, a mamografia é lei, né? Institucionalizada no nosso país, tá bom, gente? E é isso aí. Boa alimentação, fazer exercício, se amar, se cuidar, se palpar, né? Quanto mais a gente se cuida, menos a gente adoece. A gente está chegando nos 5 minutos finais para que a gravação da live fique perfeita, a gente não deve ultrapassar. Assim, aí eu queria agradecer a Lucas por essa exposição de conhecimentos tão importantes, por essa participação na live, agradecer a presença de todos vocês, desejar uma boa noite de terça-feira a todos e passar a palavra para que o Lucas possa dar o recado final dele, se despedir. E eu acho que ficou um gostinho de quero mais. Eu senti que o pessoal se animou com essa live. Quem sabe, mesmo fora do Outubro Rosa, mais adiante a gente possa encontrar um assunto em comum ou enveredar mais para a parte da reposição hormonal com relação à mama e fazer uma segunda live mais adiante, que eu acho que o pessoal gostou. Tá bom, doutor Jorge. Eu agradeço, tá certo? Agradeço a confiança que você me deposita, tá bom? Você que me viu na qualidade interna, né? Meu primeiro ponto foi com o doutor Jorge. Só para dizer que eu tô velho, tá vendo? Vi aqui Mas, Lucas, eu posso dizer que botei no colo. Eu conheço desde pequeno, que colega de meu irmão mais novo. Eu já era rapazinho, vocês ainda eram gurizinho, ainda eram crianças. Lucas é bem pequeno, esse daí eu vi desde o início. E aqui nossa médica amiga, a doutora Taylor, que me ajudou muito. Beijo. Estamos à disposição. Eu acho que o compromisso do médico, Jorge, é com a saúde, né? É com os nossos pacientes, é com a ciência, entendeu, Jorge? E atingir o maior número possível de pessoas, né? Eu acho que as tecnologias novas, o Instagram, essa questão da live, ele tem que servir para as pessoas terem um acesso melhor à informação de qualidade, não é? E não aquele mito, né? Então, nós temos que ter essa cultura de propagar a boa informação. O que é que nós falamos aqui hoje, Jorge? Falamos de amor, de autocuidado, né? De se cuidar, ter um pouquinho de carinho mesmo, não engordar, ter uma alimentação melhor, né? Escolher melhor o que você vai comprar no supermercado para comer, o que você vai trazer para sua casa, não é? Desmistificar a questão da terapia de reposição hormonal, saber que tem mulheres que nessa fase da vida morrem e se separam por causa do climatério, né, Jorge, na menopausa, muitos casamentos são desfeitos, não é? Então, assim, nosso compromisso é com a ciência e com a verdade, não é? Então, nós temos que oferecer o melhor aos nossos pacientes, né? E que esse efeito seja propagador, né? Para todos, tá bom? Em situação de todos. Tá certo, então. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, pessoal. Vou me despedir de vocês. Essa live vai ficar gravada e várias pessoas já disseram que precisa de uma segunda live. Então, a gente vai programar algo mais ligado agora à reposição hormonal, com relação à mama, a visão do mastologista. Vamos programar e mais adiante, no próximo mês, no mês de novembro, que tem a saúde do homem, a gente vai falar um pouquinho da mama e com relação à reposição hormonal. O convite já está feito, a gente só vai ver a data. Tá bom, doutor Jorge. Obrigado por tudo. Carinho e confiança. Abraço. Um grande abraço, Lucas. Boa noite. Boa noite, pessoal.